Até que ponto é melhor você ser uma ideológica ineficaz ou uma pragmática que entrega? E onde que você traça a linha disso tudo aí? Puta que eu pariu, que pergunta boa, hein, Lúcio? Onde você leu? Enfim, demorou 38 episódios pra fazer uma pergunta boa. Se alguma coisa for ferir transparência, liberdade e sustentabilidade, eu simplesmente não ultrapasso. Porque eu posso até não estar falando da economia do mandato no meu Instagram, por exemplo, mas eu jamais vou votar um projeto que aumenta imposto, porque isso pra mim é contra a liberdade. É um princípio que tá na minha essência. Por que você acha que, por exemplo, um negócio tão simples, um projeto tão simples não avança? Por causa do pensamento retrógrado? Eu acho que, como bom serviço público feito por pessoas, as pessoas que criaram as ideias atrás não querem assumir que estão ficando defasadas, têm aversão à mudança. Vocês vivem desafios assim em todas as empresas. Eu vou mesmo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast, e é um prazer recebê-los aqui mais uma vez. Estou aqui com meu co-host, Lucien Newton, não é para falar nada, tá? Só aparece na câmera aí, pronto, isso, acabou. Já deu tempo dele, obrigado. O Lucien da 300 Franchise, a maior aceleradora de franquias do Brasil, e tô com o Antônio Bortoleto. Eu posso falar? Você pode falar um pouquinho. Tá bom. Eu sou Antônio Bortoleto, da Associação Brasileira de Franchise do Clube de Permuta, que é a maior empresa de permuta multilateral da América Latina. Pronto, acabou o tempo. E agora vamos falar só de quem merece. Já era. A gente tem que falar de quem é da estrela do show aqui hoje. É um prazer muito grande trazer aqui a Marcela Tropp. A Marcela Tropp, foi uma das vereadoras mais votadas aqui da cidade de Belo Horizonte, já está no segundo mandato já, né? Com 18 mil votos, não foi isso, Marcelo? Quase, 17.878. Ah, que legal, bacana demais. E tô vendo sua trajetória marcada muito com a defesa da educação, inovação, transparência. Você é formada na Fundação João Pinheiro, com pós-graduação em liderança e gestão pública pelo CLP. Isso. É isso? E passagem pela Oxford, na Inglaterra, também estudei na Inglaterra, muito legal. Eu já presidiu a Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, não é isso? Secretário-geral da Câmara, e liderou projetos que impactam diretamente milhares de cidadãos, como o mutirão oftalmológico, que quando eu li eu achei super legal, pacote de inovação de startups e várias coisas. Muita coisa. Eu odeio essa mini bio. A gente fica constrangido vendo a outra pessoa falar da gente. É horroroso. Eu acho incrível ouvir isso de uma pessoa que só tem 31 anos. Eu acho incrível. Desculpa, eu acho incrível mesmo. E que disputou a primeira eleição com 22 aninhos. Incrível isso, cara. Mas fala pra gente um pouquinho. Marcelo, mas muito bem-vindo. Obrigada. Tá? Eu digo que era um sonho de trazer aqui. A gente estava na feira, né? Eu te parei, eu estava gravando um podcast no Minas Summit. Parei no meio, falei, Marcelo, a gente marcou e tudo mais com o Antônio. A primeira vez que a gente marcou, deu aquele problema, que infelizmente a mãe do Antônio veio a falecer, a gente teve que cancelar no dia. Foi no dia que a mamãe faleceu. Meus sentimentos. Um dia antes. Foi março. Foi minha mãe morreu em março, não tem como. Foi março, é verdade. Não, porque não tem outro jeito. Foi isso mesmo, foi mesmo um dia antes da mamãe. Então, assim, saiba que recebeu o meu voto da minha família inteira. Bom demais. E é uma pessoa que eu admiro bastante, é um prazer muito grande ter aqui com a gente no podcast. Obrigada, viu, Lúcio? Obrigado pelo carinho. Lucien também e Antônio, que já estiveram lá no mandato para falar de franchising, né? Isso, exato. Trazer um ambiente de negócio melhor para franquias em BH. Eu me dá gastura de ouvir as pessoas falando na minha biografia, apesar de eu ter validado com a equipe. Não, pode ler e tudo, porque realmente, olhando para trás, né, muita coisa aconteceu na Câmara, mas também é muito satisfatório ver que a gente está conseguindo deixar um legado aí para a cidade de Belo Horizonte, que se não fosse por isso eu nem tinha disputado a eleição lá atrás, em 2016. Pois é. Quando eu perdi a primeira vez, e que foi ótimo ter perdido aquela eleição. Marcela, me conta, 2016, 22 aninhos, o que te fez ir para a política? Para a gente começar do começo. Nessa época, Inês já era morta, né? Que eu já estava na política até a tampa. Eu comecei aos 15, em Grêmio Estudantil. Era uma boa aluna com boas notas que falava bem e eles precisavam de alguém que os professores não iam ficar bravos de matar a aula para dar recado dentro de sala de aula. Basicamente isso. E aí eu comecei e fui pegando um projeto ali para resolver, pegando outro para resolver, pegando mais um outro.
cheguei a ser presidente do Grêmio por um período e foi onde eu realmente me descobri na política, porque o Grêmio era exatamente uma prefeitura para o colégio. Eu estudei no Colégio Magnum, sempre estudei em colégios muito bons, com bolsa, porque minha mãe é professora há mais de 50 anos e todos os meus irmãos, meu irmão mais velho, que é 8 anos mais velho que eu, e minha irmã, 12 anos mais velha, a gente sempre passou por escolas particulares. Eu acho importante ressaltar isso porque foram oportunidades que me permitiram ter acesso a uma educação de muita qualidade, professores que sempre me desafiaram, e essa formação no próprio Colégio Magnum me deu a oportunidade de experimentar empresa júnior, parlamento jovem, simulações da ONU, mas o Grêmio era a minha paixão. E depois dessa experimentação, como se fosse, vou tentar ser diplomata, vou tentar ser empreendedora, vou tentar ser parlamentar, eu me apaixonei pelo impacto que o Grêmio gerava, assim, de serviço mesmo, né? A gente fazia campeonato de recreio, fazia festival de cinema, e era muito legal ver um negócio que nascia da cabeça de um virar realidade. E eu falei, cara, quem faz isso na vida das pessoas? Bom, é o executivo. Então eu tenho que ir pro executivo, mas eu não quero ter indicação política, eu acho que se eu for eu tenho que ir pelo mérito próprio, por ter currículo, e o jeito mais fácil de chegar até lá era ter uma boa graduação. Por isso que eu fui para a Fundação João Pinheiro, que é a minha formação em administração pública, é a melhor escola, né, do Brasil de administração pública. E é uma escola diferente que a gente estuda, vai para a carreira no estado depois. E aí, essa escolha de carreira foi o que me impulsionou mesmo para a política, porque aí eu abracei a carreira da gestão pública, assumi que era isso que eu queria fazer da vida. E a candidatura, a história é até engraçada, porque todo mundo no Grêmio sempre falava, Marcelo vai disputar a eleição em algum momento da vida. Mas eu achava que eu precisava primeiro construir uma carreira para, num momento oportuno, disputar a eleição. Eu não estou pronta ainda. Só que as coisas foram acontecendo muito rápido. Eu entrei para uma rede que estava formando novos candidatos em 2014. Eu entrei para a Fundação Estudar, que também me impulsionou, sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho. Pois é, comecei a sonhar grande. Contei essa história de que eu ia ser candidato em 2016 para gente demais. E depois disso eu não tinha como voltar atrás. Como dizer não. Então, eu me comprometi com muita gente. E eu falei, cara, é melhor eu disputar jovem, que ninguém espera nada de mim, igual eu fazia nas simulações da ONU. Eu não queria pegar a China. Não queria ser os Estados Unidos. Porque, pô, Estados Unidos todo mundo fala, nossa, vai ser um país foda, né? Vai controlar a discussão. Eu, não, me dá Moçambique aí, tá de boa. Só Moçambique, e da Argentina. Angola, e da Argentina, que aí o que eu conseguir fazer a mais já vai ser um destaque. Já tá em evidência. Exato. Sim, claro. Então, quando você disputa mais velho, as pessoas esperam mais de você. E eu falei, quer saber? Tenho nada a perder. É o momento da minha vida que eu mais tenho tempo, porque eu ainda sou universitária. Eu não tenho dinheiro mesmo, então eu não vou investir nada, também não vou perder nada. E vou disputar esse trem com quem eu já tenho aqui no meu entorno. E foram mais de 3 mil votos naquela eleição, 3.146 votos. 3 mil votos é muito voto. 3 mil pessoas acordaram num domingo de manhã com saco para ir numa escola, enfrentar a fila, lembraram o meu número. Isso. E ainda confirmaram depois que a minha cara apareceu. Isso é muito doido. E aí eu falei, 3 mil é perto de ser eleito. Não, em é BH. muito Naquela voto. época É muito era. voto. Assim. 3 mil E votos é assim, muito voto em qualquer lugar. Não, a gente Naquela tem época no era histórico perto, pessoas gente. foram eleitas com 3 mil votos. Teve um vereador que foi eleito com menos votos que eu naquela época. E 3 mil votos foi realmente o que me fez sentar na mesa do poder. Porque vocês imaginam, jovem, 22 anos, eu ia para as reuniões do partido de uniforme. Eu mentia pra minha mãe que eu tava indo de táxi, mas eu ia de ônibus e fui desbravando essa cidade de ônibus do Magno pro PSDB, do PSDB pro Dona Clara, da minha casa pra não sei onde. E eu ia lá, naquela época não tinha Renova, não tinha movimento de renovação acontecendo. Era eu e os cabeça branca. Majoritariamente homens. O lugar das mulheres, quando eu entrei na política, era no segmento de mulheres do partido. Na executiva não tinha mulher. Aí, se você é muito jovem, não, tem a juventude. Então, foi muito disruptivo. E quando eu tive essa votação muito nova, com pouco dinheiro, isso chamou muita atenção. E eu tive convite para ser candidata no ano seguinte, a deputada. E, enfim, eu falei, não, agora eu vou focar na minha carreira, porque não dá para eu ser candidata em 2020 no falando do Grêmio Estudantil. Precisa apresentar alguma coisa Marcela, a mais. Eu né? até compactuo muito com a sua história, que eu lá no Pitágoras eu fui do Grêmio durante 4 anos também, né? Organizamos o forró aqui do Pitágoras. Eu tô olhando pro Luciano porque ele vai lembrar. Você é muito nova, você não vai lembrar que era das principais velho, festas, né? eu O sou da forró idade que dela. Mas vocês são velhos. Você é o quê, querido? Todos da idade dela.
Mas quando a gente entra... Sou de Minha 94. Ele tem um filho da sua idade, só para deixar A gente criou o partido a primeira vez, partido, né? Dentro da chapa lá, dentro do Pitágoras. A gente vai aprendendo como tem que ser político, como Engolir fazer sapo. as coisas e como fazer acontecer pra gente, não digo dar naquele jeitinho, mas sabendo como o sistema funciona. Eu tenho certeza que você já está aí há tanto tempo na política, né? Quase 16 anos, quase. 16 anos na política, é muito tempo. Esse tempo todo eu tenho certeza que alguém chegou perto de você e falou: ô, Marcelo, é assim que funciona, a gente tem que fazer desse jeito. Exato. E tudo mais. E você ainda tem aquela ideologia, né? Mas até que ponto é melhor você ser uma ideológica ineficaz ou uma pragmática que entrega? E onde que você traça a linha disso tudo aí? Puta que eu pariu, que pergunta boa, hein, Lúcio? Onde você leu? Que enfim, demorou 38 episódios pra fazer uma pergunta boa. Cara, você falou isso no último episódio, a mesma coisa. Cala a boca. Olha só, No penúltimo. eu Cara, mas concordo, obrigado pelo elogio. De nada, de nada. Fala. eu concordo horrores, Lúcio, porque assim, eu vou dar um exemplo na Câmara quando eu cheguei em 2021. Eu tinha um leque de propostas que eu me comprometi na campanha, só que a gente estava no meio da pandemia. Não tinha outro Ou assunto seja, para se falar. Foi tudo pro lixo. Eu podia ter ficado isolada na Câmara, balburdiana, inclusive, em cima dos meus colegas, que a Câmara não faz isso, não faz aquilo, que tem o salário tal, que não sei o quê. E adiantar eu ficar ali falando coisas que não estavam conectadas com a realidade da cidade, ou então criticando um lugar que eu passei a fazer parte? Não é corporativismo, mas é entender que tem que escolher melhor as suas brigas. E aí eu preferi sentar na mesa, por exemplo, com a esquerda, para construir um auxílio emergencial que fosse Legal. decente. Porque a esquerda queria entregar tudo. Eu falei, não, gente, peraí. Vamos dar mais para quem tá em extrema pobreza no CAD único e vamos dar um pouco menos em relação a essas pessoas para quem tá só na pobreza, porque senão não ia ter dinheiro para todo mundo. E aí eu percebi que era melhor abaixar o tom, entender o jogo e perceber o que eu podia agregar para cada um ali, sendo da esquerda ou não, para conseguir ter entregas para a população. Tanto que a esquerda vota comigo até hoje, né? Vota meus projetos, lei de liberdade econômica, marco das startups. E dessa forma eu consegui navegar melhor na Câmara para engavetar algumas coisas que realmente eu não ia conseguir mudar. Não ia conseguir mudar algumas posturas, alguma parte de combate a privilégios, a economia de mandato, que o partido era muito efusiva no início, e a gente percebeu que, cara, se tem alguém que a gente confia para gastar esse dinheiro na Câmara, são vocês que são do partido. Vocês estão deixando de gastar para que outros gastem e vocês estão atendendo menos a população. Então a gente vai ressignificando algumas coisas e eu acho que a linha tem que ser muito clara nos nossos valores. Se alguma coisa for ferir transparência, liberdade e sustentabilidade, eu simplesmente não ultrapasso. Porque eu posso até não estar falando da economia do mandato no meu Instagram, por exemplo, mas eu jamais vou votar um projeto que aumenta imposto, porque isso para mim é contra a liberdade. É um princípio que está na minha essência. Do mesmo jeito, eu não vou esconder um assunto que eu acho que é relevante para a discussão da população. Inclusive, sou prejudicada várias vezes por isso, porque eu tô lá contando detalhes, Você bate de abrindo frente, o bastidor do meu gabinete muitas vezes. Mas transparência, para mim, é um valor. E acho que essas decisões, elas são diárias. E integridade é um valor que está, inclusive, na minha plataforma pessoal, que eu aprendi lá na Fundação Estudar, mas ela tem várias faces, né? Ela tem a decisão moral de microcorrupções que as pessoas às vezes se permitem, que depois levam a corrupções maiores. Mas sabe o que não é ser íntegro também? Quando você sabe como resolver um problema e você se abstém de resolvê-lo. Isso é não ser íntegro. E foi por isso que eu entrei na política. Em 2016, eu via as soluções da cidade e falava, cara, tô estudando aqui, eu tenho ideias legais para contribuir. Eu posso muito bem falar, não vou mexer com isso, é problema de quem tá disputando a eleição. Ou eu podia disputar, mesmo sem ter voto, sem ter dinheiro na época, tentando na cara e na coragem. Porque eu não podia faltar com integridade, com a minha consciência. Mas é diário, a decisão é diária e mais do que fazer certo, tem que parecer certo também. Isso é uma outra coisa que eu levo como um lema lá na Câmara, mas isso não significa que eu ando com a varinha da modalidade lá na Câmara Municipal e falo, você não tá sendo íntegro. Ah, fulano, eu sei que você faz rachadinha, eu vou te denunciar. Porque senão, gente, é suicídio político também. A gente tem que saber o tamanho das brigas que a gente compra e ter aliados.
Porque depois isso se volta para você. E eu já vi muito parlamentar que falava o que queria ser caçado só porque desagradou as pessoas que não podia desagradar. Sabe? Mas você se frustrou, por exemplo? Quando você fala da Marcela com 22, seu olho brilha. É muito bonitinho. É verdade, é muito legal isso. Você vê que há uma emoção junto da razão nisso aí. É legal. Igual a gente dos nossos negócios. Quando todo dia a gente estava discutindo isso aqui. Quando a gente fala dos nossos negócios, o olho da gente brilha. Porque é nosso, a gente que criou. Então é legal. Mas eu vejo isso nitidamente quando você fala da sua história. Mas, historicamente, a gente sabe que algumas pessoas, quando chegam lá, têm um pouco de frustração porque não era aquilo que ela sonhava, não era aquilo que ela... Às vezes, não vai ser tão simples eu resolver aquele problema do porquê que eu estou aqui. Então, houve uma frustração grande da sua parte em relação a isso ou não? Claro que existe. A gente vê de fora e imagina um cenário perfeito. Só que eu acho que o que separa as pessoas que realmente alcançam o resultado daquelas que só vão reclamar que não era o que imaginava e deixam pra lá e desistem, é exatamente a resiliência. Porque é lógico que eu fiquei frustrada. Era um prefeito ditador que tava na cidade. Total. O cara não nos recebia. Eu achei que eu ia chegar lá, fazer e acontecer. Eu podia choramingar e falar, não, gente, desculpa. Então, não tem jeito, não vou conseguir, não, porque o cara não recebe a gente. Ou eu podia olhar e falar assim, peraí, o que dá pra fazer? O prefeito na época é o Alexandre Calil, só pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo. O que dá pra fazer? Ah, peraí, eu tenho audiência pública. Ah, mas a prefeitura não vai vir. Uai, mas nós vamos fazer do mesmo jeito, que a imprensa vem e vai dar visibilidade. Eu vou investir no meu Instagram, eu vou pra rua mesmo que a prefeitura não acompanhe, pra população ver que eu tô aqui fazendo a minha parte. E dessa resiliência, desses 2 anos de prefeitura quase que fechada para nos receber, quando chegou 2023, que o cenário melhorou, eu tava colhendo. E aí todo mundo começou a querer plantar. Falei, não, amigão, aqui a gavetinha, ó, tô cheio de projetinho aqui pronto para poder executar. E nesse meio tempo, nasceu o mutirão oftalmológico. Por quê? Na hora que o cenário tá ruim, é resiliência e criatividade. E trabalho, óbvio, né? São 3 coisas que a gente tem lá no mandato. Eu percebi que as emendas impositivas o prefeito era obrigado a executar. Falei, não vai vir nas minhas audiências, não vai reabrir as escolas, não vai reabrir o comércio? Vou colocar a emenda inteira no hospital e vou até o fim para conseguir essas consultas oftalmológicas, porque contra criança de óculos ninguém briga, né? Opa. Ninguém vai criticar, né? Conta. Aproveita e entra no mutirão que é legal. Essa é super legal. O mutirão é o seguinte, eu entrei para a Fundação estudar, conheci um colega meu lá que tem uma ONG que faz isso no mundo inteiro. Veio daquela ONG do óculos de $1, que tem na Alemanha e tal, galera vai muito pra África, situação de pessoas em área ribeirinha. E eu falei, Ralph, quando eu for vereadora, nós vamos levar esse projeto pra Belo Horizonte. Isso em 2014. E aí eu virei vereadora em 2020, liguei pro Ralph. Tentei trazer a organização dele pra cá, não funcionou, primeira portada na cara. Depois eu falei, cara, o SUS tem consulta. Deixa eu jogar esse dinheiro aqui nesse hospital evangélico, que eu sei que tem um centro de oftalmologia, porque eu já visitei, vamos ver o que rola. E a prefeitura, a Secretaria de Saúde ficou encantada. E eu fui muito firme, falei, não me importa se a gente conseguir fazer consulta em 10 mil alunos só, mas eu quero a consulta e eu quero a entrega do óculos, porque não adianta essa criança voltar para casa com uma receita de R$1.000 na mão. E aí, dessa costura com a prefeitura, eu também bati na porta do governo do estado. Porque toda vez que a gente fazia a análise SWOT lá do mandato, aparecia como oportunidade um governo do estado inteiro para me ajudar. Por que eu tava reclamando de não ter acesso à prefeitura? Resiliência, tá vendo? Total. A gente foi lá buscar as oportunidades. E aí o governo estava construindo um projeto semelhante. Eu falei, galera, Belo Horizonte precisa desse recurso. Tem que chegar, porque eu não vou conseguir pagar essa conta sozinha. O Saúde na Escola estava descontinuado há muito tempo. E aí veio o projeto Miguelim, de alcance estadual, que oferece o mesmo serviço, consultas oftalmológicas e entrega do óculos para as crianças do estado inteiro, da rede estadual, inspirado no modelo que a gente fez aqui em Belo Horizonte. E aí chegaram mais 4 milhões. Com 5 milhões, a gente conseguiu atender 90 mil crianças e entregar o óculos para 30%, que foi o rastreamento das crianças que precisavam realmente de um acompanhamento mais especializado, ou óculos ou até cirurgia. Então, assim, nós fizemos uma varredura na rede municipal inteira. Não tem um aluno do ensino fundamental que não teve oportunidade de fazer o exame. E hoje a gente tem um retrato do tamanho que a educação tem um desafio com problema de visão. E agora é só manter, né? Graças ao nosso trabalho ao longo de 4 anos, que começou... E ele acontece todo ano agora? Começou com 8 mil alunos em 2021. Depois... A gente errou também. Ele é fixo? Perdão. Não, foi um valor da minha emenda impositiva. Foi 1.200.000 foi o projeto do mandato dela. E depois 4 milhões do governo. O projeto do governo continua, só que agora o desafio é estruturar a política municipal, porque não existe essa política contínua.
nós fomos doidos de falar, gente, tem que ter. Se tá tendo escola fechada, se tá tendo evasão escolar, 23% naquela época de evasão escolar era problema de visão infantil. Como que eu resolvo evasão escolar? Uai, um quarto do problema é o ataque. Um quarto. Até arrepio aqui, só de ver é muito legal, é um negócio bobo. Uma coisa idiota, cara. Um quarto. Deixa de ir pra escola, cara. E sabe quanto custa a quarto, consulta? cara. No SUS? R$30. Ah, puta. R$30 você faz uma consulta num aluno e o óculos também vem a preço de custo, porque a prefeitura tem uma ótica. Mais o dinheiro que ela compra muito barato em lotes, né, na licitação. Então tinha jeito de fazer e tem jeito de fazer. Só que não era prioridade. E aí a gente tá lá, gastando com busca ativa, colocando as pessoas pra rodar a comunidade, porque esse menino não vem pra aula, esse menino às vezes tinha sexualização precoce, achava que era TDAH, tava entrando no remédio, e ele simplesmente não enxergava o quadro. Era isso. Surreal, né, velho? Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar a sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Sim, eu fico imaginando que você acabou de falar um termo aí que é muito usado no empreendedorismo, que é a SWOT, né? Que é a SWOT e olha para você ver, tá sendo utilizada no governo, né? E o governo... E o Pareto, né? 80-20 também, que era como resolver a maioria dos problemas. Muito bom. Mas pensa bem, a gente tem um governo que a gente fala, é uma entidade sem fins lucrativos, que eu discordo dessa... o governo ele tem que buscar o lucro. E onde que é o lucro? É o benefício da população. Lógico, dinheiro bem aplicado. Certo? E você tem essa visão muito empreendedora. Teve educação, a Fundação João Pinheiro, que está aqui no nosso quintal, gente. Estômago, né? Estômago para fazer. Pra mim o mais difícil é o estômago. É o estômago, quando eu ouço ela falar, eu só fico, cara, se fosse comigo, meu Deus, e viesse uma TV, botar um microfone na minha boca, eu perdi meu mandato no outro dia. Porque eu não tenho estômago para isso. Porque eu acho que a pessoa tem que ter um nível... Tem que gostar de gente. Não, mas assim, o meu negócio, principalmente, eu gosto, mas não, o meu negócio, por exemplo, é cuidar de gente. Não nesse sentido médico da saúde, mas eu cuido de gente. Mas eu me preocupo com gente, essa é a frase do meu negócio, mas eu acho que no seu caso, assim, quando envolve saúde, é um dado impactante, você fala, 23% da evasão escolar era por causa que o moleque não enxergava. E eu acho um crime deixar isso acontecer. Você está resolvendo algo que alguém acumulou, implementou, essa culpa é de alguém. E o pior que ele fala, você fala assim, na hora que ela falou isso foi fácil. Não? Foi super tranquilo. O que não tem estômago é como que o cara desafio deixa fazer isso acontecer. Deixa isso acontecer, pô. Isso, que ainda tem que convencer. É isso que eu acho estranho, você tem que convencer que 23% de moleques estão em casa porque eles não conseguem enxergar o quadro, porque não tem um óculos. E aí agora o desafio é fazer isso sempre, fazer isso parte da política pública, fazer isso acho, a recorrência do... Mas sabe o que eu acho, irmão? Eu acho que a gente depender do político só com a verba pública, eu acho também que é uma sacanagem. Nós como empresário, e aí eu acho que a gente tem que olhar para o nosso umbigo. Eu acho que a gente tem que achar uma forma também de devolver aquilo que a gente recebe. É muito lindo falar, né? Não. Não, porque não dá, irmão. Não dá. 1%, 1,5%, 2%, dá. Não, se a gente quisesse fazer qualquer coisa, dava. Mas o que eu digo é assim, se ela tivesse uma ajuda mais ampla, por exemplo... A gente já dá demais. Não, irmão. Tô entendendo. Mas só que não tá indo, velho. É diferente. Olha o problema dela. Não tá indo, porque a máquina não anda. Ela descobre 23% não enxerga e ainda tem dificuldade de fazer isso funcionar sempre. Eu não sei se ainda tem gente que diz não. Não sei se é só isso. A sociedade me ajuda a cobrar. Aí sim, aí esse é o papel. Tem uma coisa que político morre de medo. Mas a sociedade ajuda? Se tem uma coisa que eu vi nesses 5 anos de Câmara que político morre de medo, é caixa do Instagram lotada e galeria cheia. Mas isso muda o voto de qualquer cristão. Isso acontece? Muda. Quando a Galocura encheu a galeria lá, eu vi um monte de gente que não queria votar a liberação da Arena MRV. Beleza, aí você falou um negócio. Entendeu? Mas eu quero saber o seguinte, mas há um movimento... Aquilo ali foi uma intubação...
Ah? Não, mas é um movimento pros 23% desses moleques. Não, a educação mobiliza muito pouco. Historicamente é uma pauta que todo mundo fala Isso que que eu é tô falando. super importante, mas dá 0 votos. É isso que eu tô Eu falando. faço o que é importante. É isso que eu tô falando. Aí, É. aí como não dá retorno, É. aí ninguém dá atenção. Mas para a Mas Arena deixa eu- MRV, vamos lotar a Câmara. Pá, qual é? E Deixa eu lotou. terminar minha pergunta, posso? Pode, Que eu deixa eu ir no iniciei. Desculpa, quando puder falar, você me libera, tá? Explica pra ele que isso é um podcast. Ah, tá. É. Vai lá. Mas o que eu queria falar é que eu tava falando que o lucro é o que? O lucro é o bem-estar da população e tudo mais. Mas o desafio é definir o que é o lucro, né? Onde que a gente vai definir os recursos e tudo mais. Como é que essa briga lá dentro da Câmara, como é que funciona você definir? Ah, não, a gente vai direcionar isso e aquilo. E você tem um dom da palavra, tá chegando lá e muitas vezes um outro representante de uma outra comunidade que vai ter um destino bem legal, às vezes não tem essa articulação. Como é que você vê isso? Que a gente define o que é certo, o que é errado? Não, assim, na hora que entrou na Câmara, o mais bobo ali é vereador, viu, gente? Então, assim, se a pessoa entrou ali, pode parecer super simples, mas ela teve voto pra entrar. Alguma coisa certa ela fez. Ela soube pedir um voto, ela soube mobilizar uma comunidade, por mais que ela não venha de um histórico técnico como eu tive, né? De uma mobilização de redes sociais, mas às vezes localmente ela é o bicho, bota 100 pessoas no auditório para pressionar o prefeito por uma obra do orçamento participativo. Conheço muitas lideranças assim, e elas conseguem ir lá, pleitear o orçamento. O grande desafio do orçamento público são 2, né? Primeiro, cobertor curto, e isso aí tá dado, sempre vai faltar dinheiro, a saúde tem que gastar 15% no município, gasta 33% todo ano, porque sempre falta dinheiro. O problema não é saber onde alocar o quê, é como gerenciar. Vou falar para vocês do mutirão mesmo. O mutirão oftalmológico, a gente tentou começar a fazer usando os alunos da medicina dentro das escolas para fazer a triagem, depois mandava para consulta especializada nos prestadores da prefeitura e depois ia ter a entrega do óculos. A gente testou esse modelo, deu errado. Poderia ter sido feito, por exemplo, com a ONG que eu comentei com vocês, que é a Renovatio. Outro formato, mesmo dinheiro, custo parecidíssimo. Ela vai dentro da escola, o menino entra numa van, num ônibus, faz o exame na hora, que não é de triagem, já é o de acuidade visual, já é o oftalmológico mesmo, fundo dilatado e tal, e sai com óculos. É um segundo jeito de fazer. E tem o terceiro jeito de fazer, que é avisar as diretoras o seguinte: tem que mobilizar os pais para levar os meninos no dia tal lá no evangélico que vai ter consulta de graça, viu, pai? Mãe, ó, bilhete na agenda. Já levava direto, saía de lá, da sala ao lado, escolhia o óculos, depois de 15 dias ia lá buscar. Tá vendo que no fim do dia custa o mesmo tanto? O dinheiro lá para educação vai estar lá os 25%, da saúde vai estar lá os 33%? A sacada é a gestão. E por isso que tem que ter gente que entende política pública para poder opinar desse jeito. Eu conto outro mutirão, por exemplo, que a gente fez com o mandato. Todo político entrega milhões para os hospitais. Mandei 200 mil para um hospital, mandei 1 milhão para o hospital, mandei não sei quanto para a UPA. Vocês já devem ter visto, cansado de ver isso. Ah, comprei um mamógrafo e tal. E, cara, isso me incomodou profundamente, porque eu falei, qual que é a diferença minha e do Braulio, que mandou 200 mil pro mesmo lugar? Como é que eu anuncio isso diferente? A população vê 200 mil e fala, que é isso? Isso aí é a construção da minha casa. Você fez o que com esse dinheiro? E todo mundo doou, assim, a percepção de valor da população é muito mínima. E por isso que ela desconfia da classe política, porque a gente não comunica direito. E aí eu fui no detalhe. Hospital da Baleia, que problema que vocês têm aí que tá mais grave na área da saúde da mulher? Que era uma pauta que eu queria trazer. Ah, Marcela, tem uma fila enorme de cirurgia de endometriose. O que é o pensamento principal do político? Ah, não, eu vou mandar o dinheiro para zerar essa fila. Mas peraí, por que tem essa fila? Essa cirurgia não tá no SUS? Tá. Tem médico? Tem. Até porque a emenda não pode pagar o médico. Tem bloco? Porque às vezes o bloco não cabe. Tem leito? Tem. Tinha tudo. Falei, mas por que essa bendita essa fila não anda? Tem diagnóstico? Porque às vezes o problema é lá no diagnóstico. As mulheres não recebem diagnóstico, por isso que a fila não tá andando também. E aí a gente descobriu que a forma como o SUS financia essa cirurgia é muito invasiva para a mulher. Abre a mulher de fora a fora. E aí uma mulher de 30 anos, você não vai abrir ela de fora a fora para estancar a endometriose ali, dependendo dos focos. Porque você deixa um legado muito ruim para essa mulher depois de qualidade de vida, né? Às vezes ela vai ser prejudicada para ter um filho, etc. Fora o ponto estético, né? Claro, claro. E aí tem uma pinça que você faz cirurgia de vesícula, sabe? A videolaparoscopia, que enfia assim os pontos e ela mesmo corta e já sutura ali, queima o negócio. Eu não gosto de dar detalhes, não, que eu desmaio com essas coisas. E aí, a bendita da pinça o SUS não cobre.
Mas quantas perguntas eu tive que fazer Pra descobrir. descobrir Pegar na verdade. que é a pinça que eu tinha que comprar. E aí o dinheiro rendeu horrores. Foram 60 cirurgias com 600 e poucos mil. Porque a pinça é cara, tipo 10 mil reais, né? E é cada uma por pinça. cirurgia? Sim. É, mais ou menos, né? Uhum. Eu não sei, essa pergunta você me apertou. Vou perguntar pro doutor Maurício. Quando a gente acha que sabe tudo do mutirão, a gente descobre Não, mais. mas às vezes não é, às vezes não é. E aí a gente percebe, depois que eu terminei o mutirão, eu percebi, falei, cara, diagnóstico também é um problema. Vão entender o que do diagnóstico. Porque não é assim, mutirão de diagnóstico de endometriose. Não. É difícil, falta médico que consegue ver o foco, falta equipamento que lê de verdade, porque o trem é uma doença meio sinistra, assim. E aí a gente ataca o problema onde tem que atacar. Ao invés de eu simplesmente ir lá e comprar um mamógrafo e falar, não, beleza, compra um mamógrafo aí, você fala, cara... Causa raiz. Mas, exato. Diagnóstico Escola causa Falcone raiz. aqui, Escola ó. Falcone. Espinha de Isso que eu ia peixe, falar. 5 porquês, né? Isso aí. Olha, Eu já ia falar, isso é consultoria pura. Exato. E aí você percebe a diferença que faz saber perguntar. Então, não é a alocação do dinheiro. O dinheiro tá lá. É pouco, todo mundo sabe. É gestão, 100%. Hoje tem hospital em Belo Horizonte que quer receber paciente, mas não consegue receber porque a distribuição demora. O sistema é lento. E ele quer se especializar, por exemplo, na ortopedia e tá recebendo um monte de oncologia. Ele fala, cara, isso aqui tá me sufocando, eu não sou bom nisso, eu vou receber porque é SUS. Mas me manda ortopedia que eu sou sinistro, meu leito tá novinho aqui pra atender. E a gente não faz essa especialização da nossa rede. Você vai me falar que isso é falta de dinheiro? Ele vai receber pelo tratamento de oncologia igual ele vai receber do de ortopedia. Para ele, do ponto de vista financeiro, faz zero diferença. Fez o procedimento, recebeu. Do ponto de vista de gestão, faz toda a diferença. Você quer ser operado num hospital que opera 100 pessoas por ano ou 3 mil? 3 mil, né? Claro, óbvio. Teve acidente de carro, pra onde que você quer que te leva? João 23, João né? Isso todo mundo 23, fala, então. normal, Mas por quê? Porque eles operam muito, eles são muito bons nisso. E a gente precisa especializar essa nossa rede. Então, assim, dinheiro falta? Claro que falta, né, gente? O Brasil é muito grande, mas falta mais gestão do que dinheiro. mas a gente está falando de dinheiro, como que a gente pode ser o país de terceiro mundo que mais paga imposto no mundo e não tem dinheiro para nada? Ela acabou de falar, gestão do dinheiro. São cara, vários tem- problemas, Não, né? porque a gestão do dinheiro, ela é para se transformar ele em positivo ou negativo, irmão. Você Igual tem- qualquer empresa, né? Você tem a taxa da corrupção, É, tem no isso mundo aí. inteiro. Aí vai Tem pro no mundo negativo. inteiro. Isso tem no mundo inteiro. É. A corrupção Aliás, tem um monte de filme que fala de corrupção que foi do gravado mesmo jeito fora, que o né? Do empreendedor... Velho Oeste, pô. E do mesmo jeito que o empreendedor fala assim, tem a cota do sócio, que é o governo, É. quando você começa um orçamento público, já tem essa cota, porque Em qualquer realmente as pessoas elas se corrompem e esse é muito triste. Você tem que criar um sistema de incentivos que, né, segure isso um pouco É mais. importante deixar claro, tem lugares mais caros que aqui também. Exato, Só pra deixar com claro também. Tem certeza. países que são Eu falei, o dobro. aqui. nós somos o país de terceiro É. mundo que mais Mas paga paga imposto. Sim. Tem vários países de primeiro mundo que pagam muito mais, mas a população recebe. Mas eu vou me arriscar a dizer uma causa que eu acho que é a raiz da nossa ineficiência. Tenho dados para isso? Não. 100% boteco. Compromisso com entretenimento somente aqui do podcast. Eu sinto que a concentração de recursos em Brasília atrapalha essa alocação mais inteligente do recurso. Porque no município, os problemas batem na sua porta, né? Brasília concentra muitas decisões e muitos recursos sem se conectar com a ponta. E aí você tem que construir, por exemplo, uma política nacional de educação que, gente, na fronteira com a Espanha tem que aprender espanhol. Lá no Mato Grosso tem que ter disciplina da parte do agro, Do entendeu? agro. Quando você tá no Nordeste, tem uma parte cultural lá que os caras precisam aprender. Para que você vai engessar? Por que a gente não tem uma federação de verdade e descentralizar os recursos para os estados e para os municípios? Porque aí fica mais fácil da população fiscalizar. É muito mais fácil para mim bater na porta lá da diretora e falar: ó, o professor não tá vindo na aula. O menino não teve atividade corrigida. Do que ir lá no MEC cobrar que o menino tá aprendendo uma coisa que não cai no Enem. Assim, Uhum. não é mais difícil? Então é mais fácil e mais eficiente quando você tem um orçamento perto das pessoas. Hoje não é assim, né? 70% do orçamento tem em Brasília. E Do que a você gente tem uma paga. iniciativa bem legal de abertura dos números, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre gostei de orçamento. Ninguém gosta, né? Alguém tem que gostar de orçamento público. E a gente fez lá na Câmara o BH para você. Eu e Gabriel fizemos, junto com a Fundação Dom Cabral, uma plataforma que a população acessa no detalhe como que o orçamento da cidade está distribuído. Isso é importante para poder cobrar. Ô, Samir, coloca na tela aí pra gente o BH pra você.
que é bem legal a gente mostrar. Eu tava olhando esse site hoje, isso é muito massa, cara. Bom que você muito preparou legal. ele, né? O desafio é a gente... O Samir tá lá agora. Mas ali é rapidinho. O desafio é a gente Coloca o conseguir site manter a aí. plataforma atualizada, né? Mas, por exemplo, a prestação de contas da prefeitura Não é a cada sistema, 4 então. meses. Entendi. Você não abastece a base de uma vez, é só a cada esses 4 Faz meses. upload, Só que já é uma ferramenta que tangibiliza melhor para a população onde que está o Não, dinheiro. você só tá travado 4 meses para trás, né? Ou seja, você tem uma atualização Não, ali. de certa forma, é a forma, inclusive, que os vereadores fiscalizam. Porque quando Exato. ele vai lá apresentar depois de 4 meses, eu olho para trás, né? Claro. Mas é legal por quê? Porque o orçamento na cidade ele é distribuído nos temas. As funções e subfunções que a gente fala. Educação, prevenção lá na saúde, transporte, prevenção de desastres, plantio de árvore. Aqui na plataforma a gente consegue ter essa distribuição pelo território. Olha que massa. E a gente fez uma conceituação também. E aqui, ó, pode descer. Dá para ver a destinação. Coloque em por região. tela cheia aí pra quem tá em casa, ou na 6, ou Samir, por favor. Olha lá, olha que massa. Se ele descer, dá para ver aqui, ó, Pode a descer um distribuição pelo território. É isso que eu tava olhando. E aí você pode clicar na sua regional Olha e que entender massa. por que está recebendo menos dinheiro para a saúde do que a regional Centro-Sul, por exemplo. Olha que bacana. Isso. E aí a gente vai É um percebendo. BI, né? Exato. E a Dom Cabral que programou tudo, que desenhou a plataforma conforme o nosso briefing, né? E aí você pode cobrar mais diretamente. Isso é uma ferramenta para os vereadores, porque pergunta hoje para a presidência de cada comissão quanto que está reservado para a área dela. Quanto que é de saúde? Quanto que é de educação? Quanto que é de transporte? A gente não tem esses dados na ponta da língua. E não tem onde acessar. O orçamento da prefeitura vem num PDF, assim. Você não faz nada com aquilo ali, né? E, além disso, a população pode usar e a imprensa também. Que a imprensa consegue fazer as perguntas certas, né, para o prefeito. Consegue ter linha histórica. E quem quiser desenvolver pesquisa também, a base está toda pronta. Ele pode baixar esses dados, né, para usar. Você tem um viés muito de educação, né? Eu gosto. Minha mãe falou, não mexe com 2 coisas. Não seja professora e não seja política. Eu fui fazer os 2. Gestão incluso ali, é super legal. A gente tem muita coisa, muita iniciativa, tantas informações que você vê a população de uma forma geral e todo mundo gosta de criticar, né? Falar mal, todo mundo fala. A gente até estava falando do carnaval ali, que você fazia, que eu defendi. Mas você tá certa, porque muitas vezes a pessoa não tem um lado de cá, não tem um conhecimento para saber o que está acontecendo. Não, gente, é assim por conta disso. E a pessoa continua falando e aquela blá blá blá, aquela semi-verdade, muitas vezes vira uma verdade que tem muita mentira, né? E o meu propósito na política, óbvio, tem o propósito temático, né, da educação, da desburocratização, mas o geral mesmo, se eu tivesse que escrever assim na lápide, é o seguinte: recuperar a confiança das pessoas na política. Porque era o que eu escutava quando eu não era vereadora. Ah, Marcela, eu não voto, já tem umas 5 eleições, mas se fosse eu votaria. Ah, Marcela, mas você é técnico, você fala de um jeito claro, eu consigo entender quando você explica. E isso é muito valioso, porque aí não fica restrito à minha tomada de decisão. A população consegue participar, consegue eleger melhor, consegue cobrar do jeito certo, porque eu não vou conseguir resolver tudo sozinha. Isso eu já desapeguei na terapia já tem uns 6 anos. Se as pessoas têm acesso à informação e voltam a confiar na política, o Brasil vai pra frente. Aí eu acredito que anda mesmo. E eu vou estar aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, cuidando do nosso cantinho, e outras pessoas vão estar em outros lugares também, né? Cuidando. Ou não, né? Isso é fã ou hater, né? Que quer mandar ela pra Brasília. Deus me livre. Até que ponto isso é política? Falou que o problema tá lá, às vezes, quem sabe? Mas você sabe que dá para resolver com os deputados estaduais? Se houver uma ampla mobilização de deputados estaduais para assinarem uma determinada, eu não sei se é uma legislação, etc., que a gente consegue redividir a federação do Brasil para ser uma federação de verdade, uma repactuação do nosso pacto federativo, sabe? O dia que você for minha deputada, eu vou te cobrar isso, tá bom? Cobra, vai ser proposta de campanha. É? Ah, é? Então conta mais pra gente. Não conta mais. Aproveita, levantei a bola, pá, crava ela. Temos aí uma deputada futura ou não? Existe a pressão do partido, é óbvio, né? Eu tive muito voto em Belo Horizonte e é natural que as pessoas queiram que a gente vá para voos maiores, sentem que Belo Horizonte está ficando pequeno e tudo mais. Só que tem
9 meses, né, que eu assumi o segundo mandato, tô cheio de coisa para fazer. Eu acho que essa é uma discussão pro ano que vem. Não tô negando nenhum convite, eu só acho que precisa ter um grupo, um projeto e falar assim, opa, a Marcela tem condição de disputar e ganhar a eleição. Pra disputar pelo ego, gente. Sinceramente, eu fiquei 4 anos sem disputar a eleição e deu tudo certo. 70% a mais de voto na minha eleição. Então essa história de disputar pra ter recall e tal, assim, não contem comigo. Eu vou disputar se tiver problema pra resolver e eu tiver condição de resolver. Porque lembra a integridade? Então, é isso. Se tiver problema em Minas Gerais que a gente consiga resolver, e eu já vejo que a gente consegue, porque tem muita coisa de BH que outros vereadores têm levado pro interior, mas né? se você for candidata, vai ter que acontecer uma tragédia muito grande de você não ser eleita. Isso é fato. Pé no chão. E eu tô vendo a sua filosofia que você tá falando aí, eu vejo que é uma filosofia bem alinhada com o Partido Novo, né? Você vê o Matheus Simões veio aqui, ele tá falando, tem um discurso bem... O Alexandre Guerra do Girafas veio também. O Alexandre veio também. Foi candidato a governo do Distrito Federal. É verdade. Distrito Federal. Então, até que ponto isso é algo seu assim? Até que ponto é do partido, dessas pessoas? E onde que é a interseção disso tudo aí? Ô, gente, assim, respeito muito novo, mas eu vim muito antes, tá? Pois é, você veio É isso que eu ia falar, ela não veio pelo novo. O povo até me zoou de semi-novo, né? Porque eu tenho história antes, não tem jeito de negar. A verdade é essa, adoro o novo, mas em 2011 a doida aqui já tava participando. Em 2010 eu participei da campanha da Anastasia como voluntária, né? Sua primeira campanha não era pelo novo? Não foi pelo novo. Foi pelo PRTB? Que era um partido da coligação do PSDB. Exato, não tem por que esconder isso. E assim, eu tô velha já de política, porque eu comecei e o novo nem existia. Era terra, não tinha renovação, não era legal o jovem disputar, era bobo, assim. É verdade. Hoje é descolado o jovem participar da política. Antes era assim, menino, vai lá balançar a bandeira, ó, época de eleição, ganha aqui R$200, balança a bandeira. É isso. E hoje, o jovem tá dentro do meu gabinete, contribuindo, participando. A média do meu gabinete de idade é bem baixa, inclusive. Tem gente de 50, 40 e poucos, de 30, de 20 e poucos anos, então é diferente. Mas quando eu comecei não tinha nada disso. Léo tem 22 aí, tá? Saulo não precisa perguntar, não. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que tá cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Mas aqui, vamos falar demais, porque a gente está falando de um projeto e a gente tem outros tão interessantes. Muito bacana, quanto. Pois é. Vamos falar do marco das startups, que eu acho que ele é fantástico e ele também é replicável. Então, super replicável. Então, fala um pouco dele, que ele é sensacional também. Em 2016, uma das propostas era manter o ecossistema de startups de BH ativo, né? E naquela época era muito sombrio para o gestor público o que ele podia fazer para incentivar sem ser o Estado interferindo na economia, que também não é uma coisa que eu acredito. E aí veio o Marco Federal das Startups, liderado inclusive pelo Vinícius Poit, né? Que é colega de partido e tal, lá em Brasília. E eu falei, cara, isso tem que vir para Belo Horizonte, porque basicamente o que o Marco faz? Você pega um problema da cidade, você lança um edital e pergunta ao mercador de tecnologia, você tem solução aqui para resolver? Eu vou dar 50 mil para cada um, vocês testam, nós vamos medir e a melhor solução eu vou contratar. Isso é uma quebra de paradigma no setor público que é bizarra. Porque como que é lei de licitações? Mercado, eu tenho um problema. Empresas com tradição e histórico, segurança. Certidões, venham aqui competir técnica, para um contrato de 3 milhões para resolver o problema do início ao fim. De uma lei que é a 8666 de 93, se não me engano, que é mais atualizada recentemente. Só que aí você corre um risco gigante da solução não dar certo e você não quer pecar pela ousadia, porque vai que dá errado. É o seu CPF de gestor público que assina a licitação. No marco das startups, não. Você pode testar 3 ideias ruins e falar, opa, menos 3 ideias ruins para eu testar. Que é exatamente a mente do empreendedor. E aí você vai em busca da quarta, que talvez seja a bola da vez. Só que se ela nunca puder ser testada, como é que você vai saber se ela funciona ou não funciona? Aí tem que ter um prefeito doido para contratar na inegibilidade. Era uma luta contratar empresa de tecnologia. Eu tentei contratar empresa de tecnologia quando eu estava lá em Contagem para fazer o Contagem 2030, que era um plano para ouvir a população.
E eu não conseguia contratar. A gente teve que contratar por inegibilidade, risco, assinar a licitação. Falei, não, bota esse trem aí, vão assinar e vão fazer. Hoje o marco das startups permite isso. Você pega, por exemplo, semáforos inteligentes. Belo Horizonte tem um desafio de coordenação de semáforo. Ou o semáforo tá piscando, toda vez que chove, eu tô piscando, ele desliga. E não é só isso. E que cá entre nós é um dos piores trânsitos do Brasil, né? Impressionante. E é uma sincronização precária. Tem lugares que, obviamente, eu sou leiga de engenharia de trânsito, mas, gente, você percebe no senso comum que aquilo ali não tá coordenado, tem uma alma viva de pedestre, tem ninguém depois, você pode ir, qual que é o problema? Você chora. E aí, tem muita tecnologia hoje que faz isso por satélite, que tem IA para programar o tempo do semáforo conforme o estilo do trânsito dos meses anteriores e vai programando uma otimização constante. Não é na mão, não é o gestor lá olhando e falando, opa, contorno com o Amazonas, agarrou, preciso liberar não sei aonde. Isso é improdutivo. Mas, gente, lança aí o edital. O prefeito falou que vai fazer. Lança o edital, pega 3 ideias, bota 40 mil para cada uma e testa. Vai sair mais barato do que qualquer contrato de mobilidade que já se fez para semáforo em Belo Vai jogar Horizonte. dinheiro fora, eu provavelmente, morava- né? Porque daí é erro e tentativa, né? Você vai, Exato. vai tentando, vai errando, mas o dinheiro já foi do contrato inteiro. Aí deu errado, você volta a outra licitação. Isso é que é o problema. Mas Sem dúvida nenhuma. E isso Muito traz legal. mais segurança para o empreendedor. E isso é um né? fato hoje, através do marco, isso já é um fato. O Então, prefeito Aldo para todo Daniel projeto. aprovou, sancionou, e aí não é para toda solução, mas toda vez que a prefeitura quiser, qualquer órgão, ela Ok. pode usar. Então, o pessoal Qualquer secretaria, Qualquer. qualquer autarquia, qualquer já coisa. tem hoje 8 contratos assinados para 5 problemas, ou seja, tem gente já competindo entre Que si legal. para resolver o mesmo problema. Legal. E Contagem de público é um desafio, nós somos do carnaval. Uhum. O COP tem dificuldade de medir, polícia tem um método e tal. É difícil você falar assim, não, gente, foram 5 milhões de É pessoas no igual carnaval. passeata da esquerda ou da Sabia que você ia direita. falar isso. Exato. É igual já. É pela Globo? Sabia, tava demorando, né? Os caras lançaram esse desafio. Porque Legal. essa contagem de público é importante para medir E hoje com a impacto, ferramenta trânsito, de IA, né? É tão mais banheiro simples, né, químico, cara? tudo. Não, É, claro. Não entra, na minha, É. não entra na minha cabeça. Eu morei nos Estados Unidos por muitos anos. Em 2000, os semáforos lá já eram inteligentes. Ele abre e fecha de acordo, não tem gente passando, tudo mais. E era tudo automático. Não entra na minha cabeça 25 anos depois. Aqui parece muito tempo, né? 25 anos depois, com o avanço de tecnologia que a gente tem, não funcionar. Ó, eu Como? respeito até o avanço que teve. O pessoal melhorou muito. Mas também existe um apego a certas soluções. Por exemplo, por que tem a bendita da direita bloqueada? Por que a direita não é livre? Pelo amor do Santo Cristo. Todo lugar do mundo, a direita é livre. Aí você Aqui avança não. o sinal ali É. no verde, É isso. aí você já diminui É. e freia no vermelho e conta. 3, 2, 1. Opa, passa a primeira e ele vai. Gente, isso é ineficiente, entendeu? Ah, Marcela, mas tem que ter a faixa de pedestre. Tem. Mas assim, Mas só o direito é livre respeitar o pedestre. A prioridade exato. do pedestre. Se em tiver o qualquer lugar do pedestre, mundo. tem que parar. É, ué. Exato, mantenha a faixa, mas pra que a obrigatoriedade do semáforo? É. E aí, o que o Belo Horizontino muitas vezes exige? Olha, é um absurdo, os carros estão avançando vermelho. Não, meu filho, não vai botar avanço de sinal, porque ele tá avançando, porque é pra dar fluidez no trânsito, não vem alguém e bate na traseira dele. Então, assim, direita livre é um negócio importante em Belo É isso Horizonte. aí. Virar a direita em Belo Horizonte para ser mais E outra, livre. e desafoga ainda mais o E trânsito. desafoga o pelo amor trânsito. de Deus. Questão Vão achar lógica. que direita livre é outra coisa, mas não é nada de Bolsonaro, Mas não, por que gente, que pelo amor de Deus. Não, jamais. Mas por quê? Mas por que você acha que, por exemplo, um negócio tão simples, veja, simples pra gente, no entendimento, um projeto tão simples não avança? Por causa do pensamento retrógrado e tal? Eu acho que, como bom serviço público feito por pessoas, as pessoas que criaram as ideias atrás não querem assumir que estão ficando defasadas, têm aversão à mudança. Vocês vivem desafios assim em Sim. todas as empresas. Quem que quer? Eu lembro direitinho, quando eu era estagiária lá na CETOP, secretária de Obras Públicas, a gente liberava mata burro, bueiro e ponte para prefeito, deputado e tal. Pra eles passarem? Ô, gente, não, era pra escola vicinal ter acesso a transporte de escolar e tal. O Flávio Bernardes é nosso advogado, o pessoal vai te ligar aí, tá? Só pra saber. Mas aí, ó, escuta esse caso. E aí, assim, às vezes o prefeito chegava lá indignado. Ah, por que meu mata-burro não foi liberado? Então, por que meu bueiro foi liberado? E o bueiro exigia projeto, então ele passava pela engenharia. Eu tinha que ir lá, perguntar pra uma servidora que tinha um fundo de tela com a foto dos 7 gatos dela. Ô, fulana, onde que tá o processo tal? Aí ela ia na planilha dela pra ela olhar onde tava o processo que ela cadastrava quando o papel chegava na mesa dela. Meu amigo, quando o secretário quis colocar um sistema que eu num clique ia olhar o código lá e ia saber,
tiveram que transferir ela para ela aposentar em outro lugar. Eu tô no 7 gatos. Porque ela não queria abrir mão da bendita da planilha. Aí você me pergunta por que a solução inovadora do semáforo não avança em Belo Horizonte. Alguém tem 8 gatos no computador que também não quer que avance, entendeu? 7 gatos. Mas é isso, e pior que ela tinha vários gatos mesmo. Mas assim, Mas como as que... pessoas têm apego às soluções. Mas é isso. Mas eu queria entender Quem tem a politicamente... chave não quer liberar. Eu queria entender politicamente qual que é o caminho para um negócio desse. O que tem que acontecer? Cara, a opinião pública desse marco das startups, abençoado, só foi adiante porque a comunidade empreendedora cobrou de um jeito. E BH já foi uma referência de Exato. startup e tecnologia e O deixou prefeito de ser. inventou o marco das startups no dia do Minas Summit. Eu estava entrevistando as pessoas. O que você acha de você estar no maior evento de inovação de Minas Gerais e o prefeito da cidade vetou o marco das startups? Isso é humilhante, né? Ué. Então, assim, tem que ter parlamentar que fiscaliza, tem que ter sociedade que cobre, comenta lá no post. Isso aí, Marcela, vai pra cima pra ajudar a gente a mostrar que não é uma pauta só da Marcela, é uma pauta da cidade. E outra, mostrar os benefícios também. Porque na hora que o prefeito percebeu que isso ia ser bom pra gestão dele, é óbvio que ele quis também fazer, né? E também é isso, tem que ter um servidor ali que você percebe que o cara quer fazer, a mulher quer fazer, Já traz pra perto. deixa fazer, É. aí dá certo, a pessoa ganha um espaço, é elogiada, aí o colega vem e fala, realmente, não tem problema, aí vai aos poucos, tem que ter os doidos da disrupção e depois a manada vem também. É né? isso aí. Faz parte. Falando de outro projeto bacana, Marcelo, que tem muito a ver com o que você disse algumas vezes, que é a burocracia. O que a lei da liberdade econômica traz de ganho, principalmente para, assim, eu acabei de trazer um escritório de São Paulo para BH, Muito bom. e a intenção nossa, né, a gente que é mineiro, Belo Horizontino e não sai daqui para nada, não arreda o pé, De jeito nenhum. mas a gente sente falta de, assim, só basta abrir empresa aqui, querer fazer qualquer coisa que a gente tem empresa em Santa Catarina também e eu vejo de forma muito clara a diferença de um estado e outro, um município e outro. Conta um pouquinho pra gente da lei da liberdade econômica, o que ela visa, como que a gente vai ganhar com isso como empreendedor, o que a cidade ganha com isso, para a gente poder debater um pouquinho em cima disso. Legal. A principal ganho da lei de liberdade econômica, sem entrar nos detalhes do texto, é, de novo, mudança de cultura. Mesmo jeito que o marco das startups mudou o jeito de contratar soluções para resolver problemas da cidade, a lei de liberdade econômica cria um clima de confiança no empreendedor. Fulano, toma aqui seu alvará, vai trabalhar, viu? Agora, se eu passar lá e você estiver descumprindo algum dos requisitos que você falou comigo que ia cumprir, eu vou te multar. Ao invés de você falar, então, me entrega aqui essa documentação porque eu tô achando que você é picareta. Deixa eu garantir que você não é, com um monte de papel que não garante que você não seja, pra eu fingir pro meu colega e pro meu chefe que eu tô te fiscalizando e garantindo uma cidade mais segura pro consumidor. É isso É a burocracia. que é o cenário hoje. Era a burocracia aqui. E aí você deixa uma padaria de abrir por causa do tipo do piso. Aí uma mesma franquia de padaria pode ter suco de laranja natural num lugar e no outro não pode ter. Porque um fiscal acha que aquilo ali é inseguro para um e mais seguro para o outro. É o fiscal que define? E a fiscalização tem muita discricionariedade, muita liberdade. Não, porque é a síndrome do pequeno poder, né? Mas é o fiscal que define isso? Em vários pontos, Não há uma regra? a fiscalização não é clara e por isso a lei de liberdade econômica é Por importante. isso que tá nessa Porque aí o merda. critério é preto no branco. Pão, pão, queijo, queijo. Pô. Tá certo ou não tá? Tem alvará? Incêndio tá ok? Saída de emergência tá ok? Piso aqui tá seguro? Tá acessível? Você tá com o alvará direitinho? Pagou suas taxas? TFLF, TFS? Amigo, ó, vai embora, vai trabalhar. Resolve sua vida. E quando você tem negócios que geram impacto, eu tô falando dos de baixo impacto, loja de capinha de celular aqui, você tem um salão de beleza, você tem uma... Mas que é o pequeno, mas é que é a maioria. Exato, Mas que é a maioria. É. Quando você tem uma indústria, quando você tem Ah, uma não, marmoaria, diferente. quando você tem uma balada, quando você tem um bar e restaurante que tem ruído e tal, aí, gente, a regulação já é complementar. Mas para essa pessoa que juntou R$2.000, comprou R$600 na Shine para poder vender a capinha, pagou uma placa com o brother lá que ela conseguiu e levantou a loja, gente, daqui a um mês o aluguel tá chegando na porta dela, o IPTU
Ela precisa girar o dinheiro. Não, tem que pagar a conta, tem que viver. E antes ela ficava agarrada na fila da prefeitura para começar o seu negócio, ou então até começava, porque tem o alvará na hora. Começava e começava a receber fiscal. Mas aí se tinha um invejoso na porta da frente, ele denuncia, a fiscalização é obrigada aí quando tem denúncia, Exato. e ele arrumava qualquer coisa para encrencar com aquela Vai pessoa falar que o tinha teu acabado piso de... não tava adequado. Eu visitei Já uma abri. cozinha de uma cozinha Dark Kitchen, de uma marca famosa aqui de É, BH, que só obviamente só eu não fala vou falar o nome isso, agora. porque senão é mais um negócio pro E, Flávio. e eu... Não, esse daí eu vou Tá. dar é problema pra ele. Obrigado. Porque ele tinha o pé direito, é um galpão, Uhum. cozinha central, Dark Kitchen, tinha um pé direito duplo, exatamente para ventilar, tudo ventilado e tal, mas era duplo. Uhum. A fiscal foi lá e falou, não, você tem que Rebaixar. abaixar o pé direito num galpão. Num galpão. Ou seja, óbvio que vai piorar a ventilação, né? O teto vai ficar Não, aqui. e obra mas- e tudo mais. Mais dinheiro, mais investimento do cara. Em vez de ajudar Esse- o cara a empreender, Eu posso atrapalha, contar né? um pra vocês. Eu lá na Alberto Sintra já fechei muito aqueles bares ali, né? Num outro tempo, coisa antiga, viu, gente? Antes da pandemia, outra época da minha vida. Eu ia muito lá. E aí, Ela é boa de conversa de boteco, né? não é, meu filho? É por isso que eu sou vereadora dos botecos, né? Enfim, eles gostam muito de mim, eu defendo e vou defender sempre a desburocratização pra essa turma. Muito bem. Mas assim, tem um boteco lá de um amigo meu que tava passando apertado com um certo fiscal que, por conta de um processo que eles estavam passando de barulho, porque Alberto Sintra é tudo meio fuzuê, né? Sim. Se um tem música, impacta todos. E aí foi feito um acordo com o MP pra não ter música mais. Esse cara mesmo recuou. Na primeira multa que ele tomou, falou, cara, não dá pra ter música ao vivo porque tem muito prédio aqui, eu vou incomodar. Por causa desse ranço do fiscal com a história da música, o cara ia lá toda hora fiscalizar um monte de outra coisa sem ter nem a motivação da denúncia pra dizer que tava indo lá fiscalizar. E um Encheu belo o saco, né? E aí, esse cara não conseguiu renovar o alvará dele. Não conseguiu, porque tinha um outro problema de uma outra lei que parou de ser vigente, nós corrigimos isso. Depois que ele tirou o alvará, ele precisava renovar o alvará do toldo. Porque é isso, né? Você tira um alvará pra você abrir a porta, você tira Depois- uma licença de mesa e cadeira, depois você tira um de toldo. Tranquilo, né? E eles não eram, inclusive, reincidentes, né? Você renovava em datas diferentes. A gente corrigiu isso na Câmara junto com o vereador Ciro Pereira, meu grande amigo. Ciro, filho do pastor. E aí, gente, Conheço. o fiscal foi lá e falou assim, deixa eu ver esse toldo aqui, porque sua licença é de toldo móvel. Você não pode ter um toldo fixo, porque você tá atrapalhando a calçada. Aí ele falou, não, eu desmonto aqui, ó, todo dia eu recolho meu toldo. Ele falou, não, mas não tá aparente o parafuso ali, eu quero ver que ele é móvel. Aí ele falou, cara, é móvel, eu vou te mostrar. Aí ele tirava uma proteção que era pra proteger o pé das pessoas de chutar de chinelo, um Chutar o prego. parafuso. E o fiscal falou, não está aparente, o seu toldo não é móvel, multa. É duro. É mole. Não, é duro. Ah, eu É duro. É complicado, duro. gente. Eu venho da família Mas- italiana, eu provo as coisas de outro jeito. E isso não foi uma, nem duas, nem três. Melhor nem falar, né? Ah, eu quero colocar uma mesa mas e cadeira isso não tá na muito rua. na cabeça também Hã? do mecanismo aí? Como que a gente muda Mas é isso? isso, por isso que a lei de liberdade econômica foi importante, porque ela racionaliza os critérios. Ao invés de você poder exigir tudo que dá na sua cabeça, você vai exigir o que tá na lei. Só pode ser isso Tá agora. na lei. E com a lei da liberdade agora é isso. É só, É irmão, isso. é preto no preto, branco no branco. Exato. Ah, porque aqui tem uma borrachinha que cobre o parafuso para não machucar os pés. Ah, não pode. Tá falando que não pode? Não, então vai embora. É isso. É mais ou menos isso. Que a coisa lógica boa. que nós estamos transformando essa claro. cultura. A não ser que E você é tenha uns uma- fiscais, assim, tipo, lá no Rio, sabe? E é uma sinalização É. positiva para o mercado, tipo assim, Belo Horizonte agora tem uma lei que quer tratar bem o empreendedor. E aí, Uhum. antes, a visão da burocracia era o seguinte, mas tudo que a lei faz eu já desburocratizei. Falei, então me mostra. Uhum. E aí, clica numa lei, abre 2 decretos, baixa um anexo. Eu falei assim, você acha que empreendedor que vai fazer essa pesquisa aqui para poder descobrir se a cidade é amigável ou não? Ele vai jogar no Google, tem lei de liberdade econômica? Tem. Então eu vou para lá. Claro. É simbólico, Sem para dúvida. além do efeito jurídico, de liberar um monte de atividade para poder funcionar sem burocracia, de colocar prazo para o setor público, que o setor público nunca gostou de ter prazo. Então, se em 60 dias não liberou o alvará, tá liberado. Que legal. Você que se organiza, então, para legal. validar. Se eu já falei que o ponto A e o ponto B dos itens que você me entregou estão corretos, meu colega do lado não pode falar que estão errados e voltar E atrás. aonde o empreendedor que está nos ouvindo vê isso aí? Tá no meu Essa- site, marcelatropia.com.br, tem a Que lei de legal. liberdade econômica lá Muito publicada. Parabéns. E viu? De também verdade. Parabéns. virou uma legislação municipal, eu não vou saber o número de cor aqui, mas depois eu passo para vocês, que são muitas leis que são publicadas, mas o prefeito também
colocou essa lei para rodar e a regulamentação dela são decretos, né? Lei Municipal 11906 de barra 2025. 25. Aí, ó, lei Parabéns, nossa. viu, Márcio? De verdade. Ele sancionou dia 13 de agosto, dia do meu aniversário. Fiquei muito feliz. Que isso, que legal. presente. Eu pedi. Presente pra nós. Eu Foi uma vejo- coincidência. É no caso. A Marcela fala muito de inovação, tecnologia e tudo mais, e a gente tem que falar também de quem patrocina a gente e apoia esse podcast aqui, que é a Sultz, que é uma solução bem legal que engloba ali todas as necessidades de uma empresa tem de tecnologia, RP, com marketing, com tudo, inclusive o Antônio que está aqui na mesa usa bastante, né, Antônio? Muito, uso bastante. Na verdade, o Sultz, ele resolveu boa parte dos meus problemas de comunicação entre a minha sede franqueadora e minhas franquias, sabe? A gente utiliza para tudo, quase. Inclusive, lancei agora no Clube de Permuta para as franquias a Universidade da Permuta. É mesmo? Dentro da Sultz, Dentro. Então, e é muito legal, E porque você é o seguinte, consegue medir ali quem que... não só médico, mas assim que ele acaba, já me emite um relatório com a pontuação da pessoa. Olha que massa. E é legal, assim, que ela tem uns critérios de segurança, a ferramenta, por exemplo. O cara vai assistir ele precisa fazer uma prova depois que ele assiste um vídeo. Ele só consegue abrir a prova depois que ele assiste o vídeo completo sem parar. Se ele der pause... Começar de novo. Ele tem que começar de novo. Se ele der pause depois de um Ninguém tempo... te engana mais. Ninguém me engana mais. Eu achei muito legal. Então, assim, realmente é uma ferramenta fantástica de Uberlândia. Ó, top. Mineira. Uberaba. Outro B de Estarei É. no Uberlândia Summit, viu, em outubro, falando de marca Então, com municipal das certeza, startups, eles estarão lá. Porque, assim, Legal. o Rodrigo e a equipe Sultz dele é da uma Sultz grande são empresa fantásticos. lá. Legal. São enormes. E a maior ferramenta hoje, eu acho que em questão de usuário, de penetração no mercado de franchise, que é enorme, ela é a maior ferramenta hoje. Muito legal, muito bacana. Obrigado à turma da Sultz. aí. Valeu, www.sultz.com.br, e temos também a Seu Cliente Oculto, que também é a patrocinadora desse podcast, que é muito bacana. Tecnologia, startup e de BH. De BH, exatamente. Começou como uma startup. E o trabalho do Bruno lá é fantástico, né, gente? Fantástico. O que ele faz ali é uma plataforma que faz um cliente oculto ali para O governo podia usar, né? Não podia usar? Com Colocar nos certeza. postos de saúde. É isso. Escolas. E devia usar mesmo. Quer dizer, eu acho que ele não ia querer usar porque ele ia ter o retorno que ele não quer ler. Mas era uma excelente ferramenta para descobrir qual é o problema. Aliás, é uma excelente ferramenta também E até para um político que quer atuar. Pra saber onde que eu resolvo o problema? Você fica sabendo o problema assim, No detalhe. no detalhe. É muito legal, muito legal. Foi né? esse também. Não, mas boa ideia aí conversar com o Bruno, conversar com a Marcela aqui, ó, que tem essa visão tão aberta, O Bruno tem empreendedora aí. podcast também, vamos falar pra ele chamar. Sim, É. é bom, muito uma boa você Muito bem. trazer aqui. Então, obrigado aí, Bruno. Seuclienteoculto.com.br, tá no Instagram, nas redes sociais também, e é um grande prazer tê-los aqui. Luciano, deixa eu levantar uma última bola antes da gente encerrar. Vamos, Porque- tem uma última pergunta também. Tem. Tirar Então o deixa para eu o fazer- ímpar? Não, eu faço um, depois você faz outro, vai dar tempo. Tá, Em O- breve. O nosso assessor falou que a gente está liberado mais 48 minutos, então temos tempo. Seguinte, eu queria, só para encerrar, porque a gente falou muito de lei, falou muito de política, falou, mas vamos falar também aquilo que a gente faz de bem para a saúde das pessoas e também para aquilo que é a cidade, porque não adianta a gente só trabalhar, não adianta a gente só viver de política, senão a gente morre. Então a gente precisa também fazer exercício físico e temos a Maratona Oficial de Belo Horizonte, que é um projeto que você tá na cabeça, que você tá em frente. Conta um pouco pra gente desse projeto, que ele é legal, apesar de eu não correr, acho muito legal quem sai de casa para correr. Não farei, mas eu elogio quem faz. Aliás, a gente teve que educar o Antônio aqui para falar quantos quilômetros tem uma maratona. É verdade, são 48, não é isso? Brincadeira. 42 quilômetros, uma maratona. Mas descobri também que tem pessoas um pouco mais estúpidas que fazem quantos quilômetros? 50, 60, Isso é uma loucura, eu não faço isso de kart numa corrida minha de kart. Mas enfim, tem doido pra tudo. Mas vamos falar da maratona, porque é um movimento importante. O movimento da saúde é um movimento que ele ganha força a cada vez. Aliás, ele tem substituído, e isso é um fato, que eu tenho amigos no mercado do entretenimento, que a preocupação hoje do mercado de entretenimento, como casa noturna e etc., é esse mundo da saúde. A pessoa está deixando de se divertir para uma boate para acordar cedo, que eu já disse que é uma loucura, e sair correr. Conta pra gente como é que é esse projeto. Ele é muito legal. Ô, gente, isso foi uma loucura, essa ideia de maratona, tá? A doida aqui cismou com esse negócio no ano Você passado. corre? Eu corro já tem Ô, gente, que dó.
Mas conta pra gente. Eu já fiz umas 6, 7 lagoas, já fiz Jesus, meia maratona, nunca fiz uma Eu já fui maratona várias. inteira. Pescar. Adoro. Mas conta. Mas eu comecei a correr e sempre foi um hábito para extravasar, pensar, ter boas ideias. E era um esporte que eu não dependia de academia, de treinador, de horário para poder fazer. Então a corrida entrou como uma ferramenta muito positiva para o meu bem-estar mesmo. Legal. E eu comecei a perceber que existia um vácuo de representação política dessas pessoas que correm na rua, porque onde que elas correm? Na cidade. Eu falei, cara, No eu sou meio de vereadora carro, e no meio não tô de tudo. resolvendo o problema de quem corre em Belo Horizonte. Que legal. A gente tem uma concentração de corredores na Lagoa Seca, na Lagoa da Pampulha e na Avenida dos Andradas, que está completamente deteriorada. E aí comecei a fazer essas fiscalizações e percebi que Belo Horizonte não tinha uma maratona para chamar de sua. E a gente desperdiçando um potencial turístico enorme. Eu, quando fiz minha primeira meia maratona, fui pro Rio de Janeiro. A segunda que eu estava treinada, mas que não aconteceu, seria em São Paulo. Porque lá já tinha e etc. É isso. Exato, a prova do Rio é super tradicional, uma das maiores do Brasil. Ah. E as pessoas vão para Porto Alegre, vão para o Rio de Janeiro, vão para São Paulo. E Belo Horizonte não tinha uma maratona como uma prova para atrair as pessoas. Ela já teve no passado, mas foi uma maratona dura, com subida, não pegou muito no público. E aí eu falei, cara, eu vou levantar isso de novo. Ah, Marcelo, mas você vai fazer maratona? Eu falei, não vou organizar a maratona, mas é meu papel trazer opinião pública para resolver isso aqui. E se a prefeitura não topar, nunca vai sair do papel. E eu digo mais, a burocracia, inclusive, atrapalhava. Porque o calendário de corridas dos primeiros 6 meses do ano abre em outubro. Meu amigo, para você licenciar uma corrida em outubro, uma maratona, para os primeiros 6 meses, todo mundo já escolheu qual vai correr. Ciclo de uma maratona demora 10 meses. Aí, um ano, quando é a primeira. Você fala a preparação do camarada. Aí ele já comprou Chicago, aí ele já vai pra Porto Alegre no meio do ano, ou ele já escolheu o Rio. Entendi. Aí você lança sua corrida Perdeu. em outubro, ninguém mais tem tempo para fazer. Então, era um detalhe que eu falei, cara, tá aí, por isso não tinha maratona em Belo Horizonte. Cheio de corrida pipocando, e a gente começou a provocar. E aí eu fui na prefeitura, levei um doido que topou essa ideia comigo. Ele tem um projeto de maratona, que é o Lucas Conduru, do Bairros BH, que é um projeto que ele corre todos os contornos dos bairros de Belo Horizonte. Gente, Ele já louco, correu né? mais de É louco. 240 Aí bairros. eles ficam postando que vai lá no... Exato, e ele faz o Nossa, contorno muito pelo legal BH as Map. postagens dele. Ele quer que correr legal. os 487 bairros de Belo Horizonte. Ele conta sempre uma história legal sobre o bairro. E aí eu falei, Casmina, é interessante essa proposta. Tá mostrando Belo Horizonte, inclusive descentralizando as corridas. Total. Falando, gente, dá pra correr em outros lugares. E aí ele falou, eu tenho uma proposta de trajeto. E comecei a levar ele nos órgãos. E comecei a ver que a prefeitura queria muito fazer. Porque é um evento que atrai turismo, que atrai rede hoteleira, né? A movimentação da rede hoteleira. Você tem movimentação dos restaurantes, porque o corredor é um bicho que come bem. Pra você comer massa no dia anterior, você tá com carboidrato. Ele não viaja sozinho, porque ele quer alguém esperando por ele na Faz chegada. A maratona, você não pode chegar no dia anterior. Você tem que chegar e sentir o clima, fazer uns 5 km 2, 3 dias antes, pra ver o trajeto, reconhecer. Isso gera uma movimentação na cidade. Eu vou falar pra vocês, a gente tem potencial pra transformar maratona em Belo Horizonte como um evento tão grande, tão bom quanto o carnaval. Que legal. Não vai ser a maior do Brasil, Pode mas fazer vai uma ser a festa melhor. de encerramento. Uma Fora o festa de marketing da encerramento, cidade que exato. Você, É. você coloca BH. Passa na porta do radar, Mercado marketing Central. do mundo Que legal. Metade dos corredores fica por ali mesmo. Ah, Ótimo. Fora eu fora ia os sair de botecos. lá. Os botecos para receber os corredores. E essa E aí? é a parte que eu vou. Faz Essa é a todo parte que eu vou sentido. estar lá O recebendo. prefeito amou a ideia, falou, cara, vamos fazer então, quando vocês querem? Prefeito, 17 de maio, porque é um clima fresco. Que daí era o seu prazo também pra pessoa se preparar. É isso? Exato, porque aí a gente lançou logo essa data, sem ter nada direito, sem ter percurso aprovado, sem ter um monte de coisa, não tinha um bendito patrocinador. A gente lançou a ideia. 17 de maio, quem tá nessa? Já tá lançado, então? Tá lançada e o trajeto foi publicado hoje. Onde a pessoa busca essa informação, fala também. No sobre a meu maratona. Instagram ou no perfil Maratona Oficial de BH. Ah, Tem que também esse legal. perfil. A gente vai colocar tudo na descrição Isso. do episódio. Já dá também. pra você começar a treinar. Dá pra obrigado. começar a treinar. Não, quero não, pô. Deixa eu. Vai lá, eu não vou não. E o trajeto foi sofrendo ajuste, gente. Só erra quem tenta, né? Então Claro. nós tentamos fazer um trajeto saindo do Barreiro, não deu certo e tal, BH Trans. Descobri que tem uma parte da Tereza Cristina, mesmo começando do Barreiro, que passa por Contagem e depois volta a ser Belo Horizonte. Então a gente não conseguiu sair por lá, mas é um trajeto totalmente disruptivo. Não é Lagoa Seca, não é Lagoa da Pampulha. E agora virou a pauta do mandato, percorrer Que todas legal. as pistas públicas da cidade para melhorar a infraestrutura para o corredor de banheiro autolimpante, de bebedouro, de segurança, de iluminação, de poda de árvore ou então de plantio de árvore para dar um refresco. E, cara, Belo Horizonte tem muito lugar para correr. Eu já tô explorando vários lugares, sendo mulher.
indo correr sozinha. Imagina se a gente tivesse uma pista pública, por exemplo, pra galera treinar, como tem em outros lugares do mundo. E é um esporte que é muito democrático. Bota um tênis e vai. Então só você para, entendeu? Não depende de ninguém. Bacana Parabéns. demais. Marcelo, Parabéns. muito bacana. Assim, a gente tá chegando no final aqui agora. Eu só tenho que falar que a gente precisa de mais gente como você. Obrigada. Isso Não mesmo. só em BH, mas no Brasil inteiro. A galera mais jovem, você já tá há muito tempo na política aí, já tá bem com os caminhos, assim, né? Cascuda. Então, eu queria te perguntar, para finalizar, se você fosse criar um manual para o jovem que está entrando na política ali, não com aqueles capítulos ali para ficar bonitinho, mas o capítulo real mesmo. Me fala aí alguns que seriam os capítulos. Ó, galera, faz isso, para inspirar todo mundo a entrar aí, o que é bom, o que é ruim, e dar uma guiada nessa galera que tá entrando aí, tá sonhando tanto em mudar esse nosso Brasil. Olha, eu vou fazer um jabá. Porque se eu fosse falar esse manual aqui, ia demorar 5 minutos, vocês vão me matar. Não, é ele que vai. Eu acho que é o seguinte, gente. Eu criei um programa de liderança para jovens de 15 a 30 anos. Legal. De graça, replicando o conteúdo da Fundação Estudar, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2014, que eu, assim, absorvi aquilo ali, já era minha cultura, e os caras se transformaram em nomes e teorias que justificavam tudo que eu já sentia dentro de mim. E o programa de liderança, ele trabalha 7 valores, que eu acho que é o manual que você me perguntou de quem quer começar na política ou quem quer começar qualquer coisa que exija ser protagonista. Sonho grande, protagonismo, execução, conhecimento aplicado, integridade, gente boa e legado. Parece fácil? E é fácil. São conceitos muito simples. Sonhar grande, sonhar pequeno. Cara, você tem que olhar lá na frente. Não tem que se projetar daqui a um ano. Daqui 5, 10, 15. E dar o mesmo trabalho, de verdade. Protagonismo. Você pode até reclamar da vida, mas a responsabilidade por resolver tudo que está ao seu redor, do jeito que te impacta, é sua. Você não controla tudo, mas você controla a reação que você vai ter quanto a isso. Execução. Não adianta o melhor planejamento do mundo sem suar a camisa. Gente boa atrai gente boa. E é por isso que eu ainda sobrevivo na política, porque eu atraio sempre os melhores comigo. Integridade, é o que eu já falei para vocês. Fazer o certo, independente, né, do lugar e do espaço. E se você tem uma solução para alguma coisa e não faz, você está deixando de agir com integridade. Você tem também o outro valor. Conhecimento aplicado. Não precisa reinventar a roda. Se o seu negócio é disputar uma eleição, você não tem que olhar o que outros candidatos estão fazendo. Olha como é que outras empresas fazem uma boa comunicação, como é que as marcas que o seu público-alvo consome se comunicam, o que elas vendem, como elas atacam as dores. Se algum político já fez trend no Instagram, não copio não, tá? Não faço, porque minha comunicação é de outros mercados que eu quero me inspirar, que é que o meu público consome, inclusive. E isso vale para tudo, para soluções de projetos que eu apresento, para tudo. E por fim, legado. Acreditar que você está acordando todo dia, plantando ali uma sementinha e que lá na frente isso tudo vai fazer sentido. Porque, como diz o Bernardinho, né, não é motivação que te faz levantar da cama, é a disciplina. Então, esse é a receita para pelo menos passar por essa terra aqui de um jeito mais leve, mais divertido e deixando alguma coisa para quem vem depois, sabe? Acho que é o que eu deixaria, e o programa de liderança está com as inscrições, pré-inscrições para o ano que vem, desse ano já foi. Foram mais de 100 jovens de 52 municípios mineiros. Que legal. O encerramento foi no Mineirão, tem mais ou menos uma semana. E foi mágico, assim. Os meninos voltaram para casa, os que são daqui de BH também, super inspirados. Vai ter sociedade saindo dali, vai ter político saindo dali. É uma efervescência de motivação canalizada, de fato, para realizar coisas. É o que eu deixo, assim, para esses jovens, sabe? O Marcelo, Sensacional. muito legal, mas bacana demais. Obrigado por você ter vindo. Obrigada aqui, a vocês. Assim, muito inspirador. E pessoal de casa, se inspirem, tá? Mudem. Escutem o que a Marcela tem para falar, entrem nas redes sociais dela que a gente tem solução. A gente sentar a técnica TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Tirar a bunda da cadeira, né? Vou usar essa. Técnica TBC é bom. Obrigado isso. mais uma vez, gente. Obrigado, Marcelo, foi ótimo. Obrigada de verdade. a vocês, Você é gente. inspiradora. Obrigado, querido. Valeu. Show. Valeu, obrigado. Obrigado. Tchau. Eu vou mesmo. Muito bem.